Olá, tudo bem? A tecnologia nos dá muitas possibilidades e até mesmo a maneira de consumir vem mudando em função desse avanço tecnológico. As compras em lojas online já são uma realidade e hoje podemos dizer que vivemos os primeiros passos de uma grande comunidade conectada que já compartilha intensamente produtos e serviços. Nesse mundo novo, os consumidores são muito mais independentes. Um exemplo: com as novas plataformas disponíveis, você pode organizar uma viagem sem precisar de ninguém. Assim como pode também alugar um carro sem uma locadora específica ou conseguir até alguém para tomar conta do seu cachorro, sem contratar um serviço especializado para isso. Essas mudanças parecem pequenas, mas não são. Estamos entrando num novo ciclo de relações econômicas em que as redes sociais ocupam um espaço privilegiado. Pois é, no programa de hoje vamos tentar dimensionar o tamanho desse mercado e saber como ele funciona, na realidade, na prática, né? Quais são as suas apostas, as áreas mais dinâmicas e como ele vai influenciar a nossa vida daqui para frente. Aqui comigo no estúdio estão dois especialistas nesse assunto. O José Mauro Nunes, ele que é professor da EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. José Mauro, obrigado. Como vai? Tudo Obrigado, bem? José Brito. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Vamos lá, estamos também com o Gil Giardelli, ele que é professor da SPM de São Paulo. Gil, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado aí pela gentileza em atender nosso convite. E para você que está ligado aí na transmissão do Futura, vamos conhecer o primeiro GIF do programa. Roda aí para você se inteirar um pouco mais sobre esse assunto. Tá aí, Sala Debate, Economia Compartilhada, participe com a gente. Zé Mauro, eu queria começar com você a respeito desse conceito, né? Na evolução desse conceito a partir dos últimos anos, dada a multiplicidade de modelos de consumo e de negócio que aconteceram no mundo recentemente. Como definir o atual momento da economia compartilhada? Bom, de novo, eu queria agradecer a presença aqui, agradecer ao professor Giardelli aqui, é um prazer estar aqui. Eu acho importante que a gente precisa situar o surgimento, quer dizer, desse movimento de consumo colaborativo, quer dizer, com o desenvolvimento, quer dizer, de aplicativos baseados em tecnologias mobile ou da economia digital. Isso é muito importante a gente chamar a atenção. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quer dizer, todos esses modelos econômicos ou modelos de negócio, eles são baseados justamente em plataformas digitais, que eles eliminam o intermediário. Isso é muito importante a gente compreender. O Airbnb, o Uber, né, as bicicletas do Itaú, etc., os modelos que a gente tem, grande característica deles é justamente o quê? Eliminar grandes intermediários. Recentemente no Brasil a gente tem o modelo do Banco Original ou do Nubank, que também são movimentos que não são de economia compartilhada, mas são modelos, quer dizer, que utilizam o apoio de tecnologia digital. Então, a primeira coisa a economia compartilhada ela surge no momento em que nós temos justamente o surgimento desses aplicativos ou dessas tecnologias mobile, ou seja, o consumidor ele pode interagir diretamente com o produtor ou fornecedor de serviço utilizando como base um aplicativo. Segunda coisa importante que eu acho que também precisa ser dito onde surge a economia colaborativa? Ela surge especificamente nos países do hemisfério norte. A gente tem uma mudança, de fato, da cultura de consumo. Com a crise de 2008, quer dizer, o mundo entra numa depressão econômica muito grande no hemisfério norte. Consumidores sentem esse aperto no bolso. E a economia colaborativa ela procura atender os dois lados do processo de compra das práticas de consumo. O lado da produção e o lado da demanda, o lado do consumo. Por um lado, ele permite, quer dizer, que empreendedores ou pessoas que querem ter um ganho extra, ou ficaram desempregadas, ou enfim, perderam sua fonte de renda tradicional ou permanente, resolvam empreender negócios, e por outro lado, para o consumidor, que também tem acesso a produtos e serviços de maneira muito mais prática, muito mais fácil, com preço muito mais em conta. Agora, Gil, 1 em cada 5 brasileiros, segundo pesquisa, já tem ali informações preliminares do que representa o termo economia compartilhada, né? O que isso representa para esses modelos de negócio aqui no país com tanta discussão sobre alguns desses mercados?
Eu acho que tudo isso, primeiro, uma honra estar aqui, né? O que o professor José falou é muito importante, mas o Brasil precisa realmente entrar nessa nova onda. E para entrar, a economia compartilhada, a economia sob demanda, ou a economia da nuvem de pessoas, né? Ou a economia dos apps, já significou em 2015 100 bilhões de dólares, né, em transações. Então a gente está vivendo um lugar que já tem mais dinheiro do que toda a indústria cinematográfica que é secular. Só que para essa indústria, né, que é da economia sob demanda, da economia colaborativa funcionar, precisa ter uma coisa muito essencial na sociedade, que é a confiança. E o Brasil passa hoje por um problema complexo de confiar um no outro, de nós brasileiros estamos desconfiados muito de tudo isso. Você pode trazer algum exemplo assim, onde essa situação crítica da confiança, da crise de confiança existe entre as pontas? Muitas pessoas, por exemplo, falam assim, não quero colocar minha casa no Airbnb ou não quero locar, né, por um tempo determinado, um Uber que é compartilhado com outras pessoas, porque eu tenho medo de um roubo ou de que alguém deixe minha casa não esteja limpa. Então, esse processo faz com que não exploda o conceito da economia compartilhada. E eu acho que o outro ponto também que o Brasil precisa repensar, já que é um novo universo e todos os indicadores nos dizem que 70% das novas profissões para daqui até 2025, 70% serão baseados na economia sob demanda. Qual é o nosso projeto como nação inovadora? O que está em jogo agora, que é muito sério, eu gosto de todas elas, mas cada vez que você usa o Netflix, o Airbnb, o Uber, você está pagando dinheiro para o Estado-nação. E o Vale do Silício virou um grande Estado-nação, que é Roma, que não cabe mais em Roma. O que você quer dizer com isso? Só para traduzir um pouco dessa lógica de pensamento para o público que não está tão familiarizado com os termos. Como a Roma lá antiga, né, dos imperadores, eles diziam assim que todo mundo no mundo tinha que pagar um dinheiro para a capital, né, que seria, no caso, Roma. E agora a nova capital, que todos os economistas, especialistas estão dizendo, é o Vale do Silício. Então você vê, eu vou lá muito e assim você vê um enriquecimento a cada 3 meses gigantesco de toda a sociedade. E aqui no Brasil a gente está ainda não produzindo essa cultura da revolução dos makers. Deixando claro para todos vocês, Vale do Silício, região nos Estados Unidos, berço de muitas empresas de tecnologia, de onde saem muitos pensamentos e estudos a respeito dessas plataformas de consumo. Eu vou trazer agora, meus caros, para o nosso debate mais uma convidada, é a Carolina Haro, ela que é sócia-diretora da MAP Consultoria e vai trazer um pouco para a gente da perspectiva desse padrão de consumo, ou dessa multiplicidade de padrões de consumo relacionadas ao setor hoteleiro, ao Airbnb e circunstâncias desse mercado. Carolina, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. O agradecimento é nosso, da equipe Canal Futuro. O que você pode dizer, Carolina, sobre a mudança no padrão de consumo por parte do público que está buscando informações, novas oportunidades relacionadas à maneira como busca uma hospedagem, uma locação ou uma economia no momento em que está visitando uma outra região? Na verdade, eu acho que essas plataformas todas de economia colaborativa, compartilhada, elas são muito rompedoras de paradigma para o modelo tradicional do turismo, né? Então, a gente já tem essas plataformas em quase todas as atividades turísticas, o Airbnb na hospedagem, BlaBlaCar nos trajetos entre cidades, Viable para guias de viagens. Então, a gente tem muitas plataformas dessas já em toda a cadeia de produção do turismo. E o que elas têm todas em comum é basicamente o atendimento de um anseio desse consumidor de mais autenticidade, então de ter contato com aquilo que é mais real, de ficar na casa de alguém que vive a cidade, de ter um guia que compartilha as mesmas experiências e afinidades que você tem. Então eu acho que essa busca pela autenticidade move bastante essas plataformas na cadeia do turismo, né? Então, isso atende a esse modelo que é um pouco mais de comunidade, de integração, em busca daquilo que é mais original de um destino, de uma localidade. Agora, vou trazer aqui de novo para o estúdio, Carolina, e já eu volto com as perguntas para você, só rodar um pouquinho com o Zé Mauro. Zé Mauro, esse tipo de comentário que a Carolina trouxe, trazendo como análise a mudança no padrão de observação do público pela experiência de consumo, é algo que as empresas estão percebendo? Porque no meio dessa história toda tem indústria, tem financiamento, tem geração de empregos e tem gente também preocupado com os rumos desses mercados. Claro, o que eu acho interessante, e que a Carolina traz, que eu acho que a gente tem que ressaltar, é o potencial justamente que essas empresas têm de perceber nichos de mercado. Eu acho que isso a gente tem que chamar muita atenção. Você pega, por exemplo, o caso do Uber, né? Ele entra justamente numa falha de mercado.
ele oferece um serviço que, a princípio, é um serviço, quer dizer, que tem determinadas características de geração de valor para o consumidor que os serviços públicos ou serviços de concessão não oferecem, né? E o Uber, ele é muito ágil nesse sentido. Ele oferece, ou seja, na própria plataforma, ele diversifica a sua oferta de carros disponíveis em função de perfis de públicos diferentes. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro você tem o Uber Surf. Então, se você quer levar sua prancha para a praia e não quer pegar um táxi, você tem um carro específico para colocar a sua prancha. Se você tem um animalzinho, muitos taxistas não gostam de transportar animais, tem o Uber Pet. Né? No dia de proteção dos animais, o Uber, inclusive, ele dá corridas de graça para pessoas que tenham, quer dizer, animaizinhos. Então, isso é muito importante. Essas empresas, elas têm muita agilidade na percepção das mudanças do estilo de vida do consumidor, né? Agora, existe muito debate sobre regulamentação de muitos Claro. desses serviços que, ora, no caso do Uber também, como você citou, se classificam como serviços particulares e não Claro. públicos, o que também gera uma discussão, né? O grande debate se põe em que sentido? Quer dizer, como qualquer modelo de inovação disruptiva, né? Uber, a gente retroage, pensa, por exemplo, no caso, quer dizer, do iPod, no caso do iPad, do iTunes, da Apple, né? E os modelos dos aplicativos ou dos programas de compartilhamento peer-to-peer, como o Napster, o Kazaa, a discussão toda a respeito, quer dizer, de direitos autorais, quer dizer, todas essas empresas, elas trabalham não apenas nas brechas que existem no sentido de atendimento, quer dizer, de consumidores que os serviços tradicionais não oferecem, mas também nas brechas de geração. Ninguém sabe, por exemplo, uma das maiores discussões é, se você tiver um acidente de trânsito, de quem é a responsabilidade? É do motorista do Uber? É do próprio Uber? A gente começa a perceber, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, motoristas acionando, quer dizer, o Uber por questões trabalhistas, porque eles receberam notas baixas. E aí, se o motorista recebe um conjunto de notas baixas, ele é desligado do sistema. Mas ele precisa daquilo para sobreviver. Então, ele aciona trabalhisticamente o Uber. É interessante porque... Pois é, aí pegar a opinião do Gil, porque a gente tem uma relação dita, por um lado, pela legislação trabalhista de determinado país e, por outro, pela simples avaliação do consumidor, que também é unido ao sistema a partir de um aplicativo, né, Gil? Exatamente. Eu acho que o problema que nós estamos tendo é que a maioria das nossas leis foram feitas num outro século, né? O que a gente está vivendo hoje é que quase tudo que a gente está usando no século XXI são palavras que foram criadas ou ganharam força entre a Revolução Francesa e Industrial, né? Que é o conceito do proletariado, jornalismo, engenharia, economia, enfim, posso falar mais de 500 palavras. O nosso hoje, debate sobre mudança no Código Civil tem dificuldade de avançar no Brasil, entre tantas outras questões, né? É porque ele estava ainda com o olhar do século passado, de um momento da sociedade onde não tinha essa economia do freelancer, né? Porque hoje com a economia compartilhada, às segundas-feiras você pode dar aula num canal de vídeo sobre demanda, na terça-feira ser um motorista particular, na quarta alugar sua casa e na quinta dar aula de culinária. Então isso, como vai ser a flexibilidade disso? E o Brasil vai ter que repensar muito. Não é tirar os direitos, é que a gente precisa evoluir. E a evolução, ela vem por mexer com esse caldo que está muito grosso e muito, digamos assim, antagônicos. Muito bem. Vamos trazer de novo a Carolina para o nosso debate, que está falando com a gente gentilmente pela internet, sócia-diretora da MAP Consultoria. Carolina, queria a sua interpretação sobre o uso da tecnologia em si, né? Muitos desses aplicativos, muitos desses modelos de negócio com base na economia compartilhada vêm da relação do ser humano com ou um tablet, ou um computador, ou com um smartphone, que está na palma de muitas pessoas todos os dias. Como é que você interpreta esse tipo de relação, dadas algumas circunstâncias bem peculiares da diversidade brasileira, sobretudo socioeconômica? Na verdade, assim, a gente tem cada vez mais acesso, a população brasileira tem cada vez mais acesso à internet, ao smartphone e tal. E isso é uma mudança de canal, né? A gente continua se relacionando de formas similares, a gente deseja as mesmas coisas, atenção, a gente quer receber uma resposta pronta, a gente quer solução eficaz para os nossos problemas, mas o canal mudou, ele está muito online hoje e principalmente muito mobile, né? Então a gente vê o uso do celular mudando essas relações, porque você faz a consulta, por exemplo, de uma viagem no seu telefone celular, depois você faz a confirmação de reserva em casa no seu tablet, então você usa esse multicanais para experimentar e viver toda essa viagem, essa reserva, ou enfim, qualquer tipo de consumo. Então essa relação, ela facilita, essa relação tecnológica, ela facilita e permite que você tenha esse contato a qualquer momento do seu dia, quando você quiser. Isso gera um imediatismo, né? A gente tem que estar pronto para responder, porque você está o tempo todo conectado. Então muda a forma de entregar os serviços também.
E como é que se pretende garantir qualidade em muitos desses serviços? Os professores aqui no estúdio comentaram um pouco da relação dos consumidores com a avaliação desses serviços. Dada a informação de que eles nem tantas vezes são relacionados a instituições que tomam conta, que administram os serviços, nesse jogo, unindo as duas pontas, como é que você percebe uma possibilidade de avançar na qualidade dos serviços prestados? Veja, tem um caso bem interessante que é na hotelaria com a plataforma que é o TripAdvisor, né? A forma como a gente entende a avaliação de hotelaria mudou desde que a plataforma existe. Então, hoje, os hotéis se preocupam bastante com que classificação, onde eles estão posicionados no TripAdvisor, porque esse é o verdadeiro, é a força do consumidor, Já nós voltamos à conversa com a Carolina. A Carolina vai participar novamente do debate pela internet, sócia-diretora da MAP Consultoria. Enquanto isso, conversa aqui com o Zé Mauro. Zé Mauro, a gente percebeu nela também uma análise a partir do ponto de vista da mudança das pessoas em virtude da avaliação. A avaliação veio para ficar nesse tipo de produto, né? Claro. O Gil falou uma coisa que é importante, quer dizer, a base da economia do compartilhamento é a confiança. Quer dizer, e a confiança implica necessariamente uma certa visão de equidade do que é julgamento, do que é avaliação. Isso é muito importante compreender. Isso é uma mudança de mindset, isso é uma mudança de cabeça. Quer dizer, o consumidor, efetivamente, ele utiliza, quer dizer, todos esses modelos de negócio são baseados em avaliações que pressupõem necessariamente que o consumidor ele seja justo na sua avaliação, né? Que ele tenha percepção de que o serviço pode ter problemas, né? Mas que ao mesmo tempo, quer dizer, ele faça uma avaliação justa e equilibrada, quer dizer, da proposta de valor que está sendo entregue. Isso é muito importante compreender e isso é uma forma, inclusive, quer dizer, não apenas de garantir a confiança, a segurança e a confiabilidade do serviço integre, como também uma forma de parâmetro de comparação para que outros usuários utilizem. É muito comum hoje em dia você entrar e no momento que você vai fazer uma compra no e-commerce, você consultar o nome da empresa no Google em primeiro lugar ou no Reclame Aqui para você saber a seguinte coisa, quer dizer, qual a avaliação daquela empresa. E as empresas cada vez mais preocupadas em termos de reputação de imagem de marca, de terem bons desempenhos na entrega dos seus serviços e de, consequentemente, não terem avaliações negativas. Gil, você percebe algum mercado avançando com mais rapidez nesse sentido, né? Nós comentamos agora há pouco da questão do transporte, citando o Uber, da questão da hospedagem, do Airbnb, dos hotéis. Você percebe algum mercado, nesse momento, conseguindo equacionar mais todas essas questões no Brasil? No Brasil a gente tem assim, uma linha muito grande do comércio direto, né, daqueles fabricantes, digamos assim, dos antigos artesãos, né, que fazem coisas muito específicas e colocando nessa cauda longa. Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção, eu conheci esse final de semana, hoje você tem 36 mil, por exemplo, casais que desejam adotar uma criança e tem 6 mil crianças que a justiça, enfim, detectou que podem ser adotadas. Só que por que a conta não fecha? Então, uma parte desse grupo, né, conseguiu agora fazer um aplicativo para tentar cruzar as informações e você não depender. Então, o que eu vejo hoje uma criação grande é onde o governo está falhando, tem cidadão falando, eu vou fazer um aplicativo para melhorar a conversa. Isso está acontecendo com adoção de crianças, né? Tem um grupo do Nordeste criando um super aplicativo contra a violência para a mulher. Né? Nesse sentido, no caso que você citou, gera-se outro debate, né, sobre direitos da criança e do adolescente, né? Toda a análise social que se faz a partir do desejo de uma pessoa adotar, mas não só desse desejo, mas da necessidade, né, da questão da proteção da criança e do adolescente numa condição de adoção. Né? Nesse tipo de discussão que o Gil trouxe, Zé Mauro, você percebe que o Estado brasileiro, as instituições ainda têm muita responsabilidade na gestão na mediação desses modelos ou não? Deveria ser mais, não vou dizer mais solto, mas mais prático, digamos assim. A grande questão é o seguinte, quer dizer, como o Gil levantou, o Estado brasileiro tem uma cabeça, quer dizer, do século XIX. É preciso entender que a cultura brasileira é uma cultura de forte parâmetro intervencionista. Quer dizer, o brasileiro gosta da presença do Estado, né? Ele necessita da presença do Estado. E o brasileiro mantém uma relação paternalística do Estado. E o Estado mantém uma relação paternalística com o cidadão. A economia do compartilhamento é um desafio com relação a esse mindset, a esse caldo de cultura, né? Ao mesmo tempo, é importante que a gente compreenda que os legisladores brasileiros e os gestores brasileiros sejam preparados para compreender esse mundo em mudança. Por quê? Porque é muito comum as discussões no mundo inteiro de avanço de legislação, elas não ocorrem porque elas são fomentadas pelo legislador ou pelo judiciário, mas elas visam dar conta de uma mudança social. Demanda da população, né? A sociedade avança.
E esses sistemas dão conta dessas mudanças. Então, esse é um desafio hoje, por exemplo, no Brasil. Deixa eu trazer de novo a Carolina, que estava conversando conosco pela internet e agora vai poder concluir seu raciocínio. Antes de eu te fazer mais uma pergunta, Carol, você pode trazer de novo a sua reflexão sobre a fala a respeito dos hotéis e do Airbnb? A gente estava falando das avaliações, né? Eu acho que o mais importante é que a antiga classificação por estrelas, enfim, ela deixa de ter sentido nesse novo contexto nosso. E o TripAdvisor, por exemplo, passa a ser uma plataforma bastante valorizada nesse sentido. Então, hoje há uma preocupação dos hoteleiros em controlar e cuidar da sua imagem, da sua reputação e da sua classificação no TripAdvisor. Um outro ponto interessante é que todas essas plataformas colaborativas, elas têm uma avaliação de mão dupla, né? Então, você avalia o motorista do Uber, mas ele também te avalia. Você avalia o anfitrião do Airbnb, mas ele também te avalia. Então, você, enquanto cliente, também tem uma nota. E é assim que vai se construindo esse sistema. O Gil falou da questão da confiança, né? São através dessas avaliações de mão dupla que vai se construindo essa relação de confiança de alguma maneira. Então, você pode negar uma corrida com um motorista que tem uma avaliação ruim, da mesma forma que ele pode negar um cliente que tenha uma avaliação ruim. E você percebe pela sua pesca aí de tendências e reflexões a respeito de modelos de aplicativos, algum que venha sendo desenvolvido nesses últimos meses que possa avançar aí na conquista de mercado? Na verdade, assim, a gente monitora e cada dia tem um lançamento novo de aplicativos que vão na mesma linha desses grandes sucessos, mas que tem mais nicho. Então, existe o Airbnb só para surfistas, existe o Airbnb para homossexuais, existe o Airbnb para apaixonados por gatos, existem uma série de nichos desenvolvidos e eles estão crescendo cada dia. Eu acredito que o que a gente tem visto de maior tendência ultimamente são os aplicativos que estão surgindo para vender e gerenciar serviços via WhatsApp ou outros aplicativos de mensagens similares. Então, a gente deixa de estar nesse ambiente online tradicional, digamos, do e-mail, enfim, e passa a estar muito mais nos aplicativos de mensagem, né? Dos 10 aplicativos mais baixados nas lojas de aplicativos, 6 são de mensagens. Então, cada vez mais surgem soluções para que você possa organizar, pagar e receber todos os serviços de uma viagem ou de qualquer consumo através de plataformas e aplicativos de mensagem. Então, essa é uma das principais tendências desse momento. Tá legal, Carolina Haro, sócia diretora da MAP Consultoria, falando diretamente de Curitiba pela internet conosco. Muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade, Carolina. Até. Vamos lá, seguindo aqui com o Estúdios, Mauro, antes da gente partir para o próximo bloco, uma última pergunta aqui nesse bloco, nesse sentido em que ela trouxe um aplicativo como referência para outros modelos de negócio, como por exemplo o WhatsApp. Ele foi responsável por mudanças, inclusive, no setor de tecnologia, no setor de telefonia, com a, não vou dizer extinção, mas a diminuição das mensagens de texto, né? Ele vem sendo percebido como alternativa para outros modelos? Claro, claro, evidentemente, especialmente quando a gente fala, quer dizer, de populações localizadas em países em desenvolvimento. A gente pega, por exemplo, isso na Índia, por exemplo, onde você tem ainda uma baixa adesão de smartphones. É muito importante que a gente diga, quer dizer, que o uso de aplicativos está atrelado a telefones que tenham acesso à internet e que tenham algum tipo de navegador ou sistema operacional, quer dizer, com qualidade e riqueza gráfica. No caso, por exemplo, da Índia e de países em desenvolvimento, diferentemente do Brasil, há baixa adoção desses smartphones. Então, o WhatsApp funciona como sendo uma solução para consumidores de baixa renda que queiram não apenas ofertar serviços, como serviços de pintura, pequenos serviços domésticos, mas também que queiram adquirir esses serviços. Mesma coisa acontece na China. No interior do Brasil, a gente percebe isso no sertão da Bahia, em cidades localizadas no interior do Brasil, o uso do WhatsApp, ele empreendendo, possibilitando o empreendimento de pequenos serviços. Nós temos uma pergunta aqui, Gil, a Sheila Vasconcelos, ela comenta pelo Facebook, lembrando que nós estamos fazendo uma transmissão experimental do Sala Debate pelo Facebook. Essas transmissões acontecem todas as segundas-feiras, ali por volta das 4h30 da tarde. Você que está interessado em acompanhar o Sala Debate pelo Facebook, procure também essa transmissão às segundas-feiras, às 4h30 da tarde, aqui na rede social. A Sheila Vasconcelos, ela fala o seguinte: ela fala que os artesãos, assim como você falou, estão se reunindo em suas próprias áreas de atuação para estimular o trabalho, né? O que você tem a dizer a Sheila, que está de olho no Sala Debate hoje? Olha, Sheila,
Tem uma coisa bacana acontecendo que é o que a gente chama de physical, é que o físico está entrando no digital e o digital no físico. Nunca as pessoas se encontraram tanto, nunca as pessoas se organizaram em rede para sair para as ruas. Então, vou dar um exemplo da minha cidade lá em São Paulo. Tinha a Feira dos Artesãos de domingo que quase acabou por falta de pessoas que pintassem, que mexessem com argila, e de repente a era digital, as pessoas falaram assim, nossa, eu quero me desconectar, eu quero voltar a mexer com argila. E aí aos domingos aquela praça tá assim, é uma maravilha do século XXI. O Pokémon GO foi uma experiência aqui que todo mundo andava na rua olhando para o telefone, mas também é importante deixar de olhar para o telefone e olhar um pouquinho para as coisas que estão acontecendo na sua frente, né? E o Pokémon GO é só o começo, porque o que está vindo por aí desse conceito de realidade mista, né? Qualquer dia a gente vai estar aqui no estúdio e vai saltar uma baleia. Então, isso já está pronto e isso vai mexer com os sentidos das pessoas. Enquanto a baleia não salta, vamos para um intervalo. Eu lembro a vocês que o Sala Debate acontece às terças-feiras, às 21h, na tela do Canal Futura, mas na internet ele é transmitido pelo Facebook às segundas-feiras, às 4h30 da tarde. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já nós voltamos com o Sala Debate sobre economia compartilhada. Aqui no estúdio conosco, o José Mauro, da EBAP, da Escola de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e o Gil Giardelli, que é da ESPM de São Paulo. Já a gente volta para vocês que estão ligados nessa transmissão no Facebook. Até já. Estamos de volta com o Sala Debate sobre tecnologia. E a tecnologia que nos dá muitas possibilidades, até mesmo a maneira de consumir vem mudando em função deste avanço tecnológico, né? As compras em lojas online já são uma realidade. Hoje podemos, por exemplo, dizer que vivemos os primeiros passos de uma grande comunidade conectada que já compartilha intensamente produtos e serviços. Nesse mundo novo, os consumidores são muito mais independentes. Um exemplo, com essas novas plataformas disponíveis, você pode organizar uma viagem sem precisar de uma agência especificamente, ou alugar um carro sem precisar de uma locadora, ou até contratar serviços como passeadores de cachorro sem precisar de tantos atravessadores nesse processo. Essas mudanças parecem que são pequenas, mas não são. Estamos entrando num novo ciclo das relações econômicas em que as redes sociais ocupam um espaço privilegiado. E no programa de hoje nós estamos tentando dimensionar o tamanho desse mercado e saber como ele funciona na realidade, quais são as suas apostas, as áreas mais dinâmicas e como ele vai influenciar a nossa vida nos próximos anos. Aqui comigo no estúdio estão dois especialistas nesse assunto. O José Mauro Nunes, ele que é professor da EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e o Gil Giardelli, ele que é professor da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Gil, começar com você este bloco. A gente falava agora há pouco sobre a participação do Estado brasileiro, né? Alguns modelos de economia compartilhada conseguem avanço pura e simplesmente pela prática do desenvolvedor ou até do consumidor. Até que ponto você percebe uma inércia ou uma dificuldade de entendimento desse mercado por parte de atores públicos? O mundo está se dividindo em dois tipos de governos. Aqueles que falam assim, vamos liberar e a gente vai discutindo e fazendo esse mundo em beta e melhorando e trazendo todos os pares. E um outro mundo que está falando assim, enquanto a gente não entende, vamos proibir. E eu acho que o Brasil está nessa segunda onda, acho que isso é um equívoco realmente, porque você está vivendo o que até o Fórum Econômico Mundial, agora em janeiro, disse que é a nova revolução industrial, e enquanto o mundo está passando num supersônico na nossa frente, nós estamos ali correndo de sandálias havaianas. Não é nada contra sandálias, eu tenho a minha, mas a gente precisa realmente ter essa velocidade. Essa velocidade, eu fui chamado recentemente no Senado Federal, até gostei do convite, para discutir o tema do programa de hoje. E fiquei bastante, digamos, preocupado que eles lá em Brasília não estão preparados para essa discussão. E eles estão muito mais preocupados em colocar imposto, em restringir, em colocar regras, do que a economia compartilhada, onde países são mais liberais, digamos assim, né, com menos regras, são os que estão gerando mais empregos e mais riquezas. Agora, Zé Mauro, como é que você percebe a intervenção dos grupos políticos nesse sentido, né? Assim como o Gil estava falando da dificuldade de
fácil entendimento numa agenda como essa no Senado brasileiro, que está com outras agendas também super importantes nesse momento, mas os grupos políticos dentro dessa decisão, né? O Brasil é um país conhecido pelas bancadas políticas, né? Eu acho que é importante chamar a atenção de que essa discussão, essa restrição, essa dificuldade de compreensão, ela não é exclusivamente brasileira. Basta ver o conjunto de manifestações de taxistas contra o Uber em cidades como Paris, Nova York, onde você tem a presença de fortes grupos de pressão que fazem lobby contra prefeitos ou legisladores públicos. Então, isso é um fenômeno mundial. Você mexer, até inclusive o título de um livro famoso chamado Você está mexendo no queijo das pessoas. É um queijo que até então estava estabelecido. Então, é normal que haja, quer dizer, um movimento de resistência ou de contrariedade com relação a isso. Se a gente vê a discussão que está tendo, por exemplo, hoje em dia, para prefeito aqui do Rio de Janeiro, onde um dos temas de campanha é regulamento proíbe o Uber. Quer dizer, simplesmente libera você ataca uma parcela da população que é uma parcela importante no eleitorado desse Claro, claro. Então, isso é muito importante. Primeiro, como o Gil falou, é necessário que os nossos políticos compreendam a profundidade e a natureza desse movimento. Segundo lugar, é necessário que os nossos legisladores compreendam isso também. Terceiro lugar, é necessário que o Estado brasileiro, por intermédio de suas políticas de fomento, nos seus ministérios, ou nas suas secretarias de ciência e tecnologia, quer dizer, incentivem, quer dizer, e fomentem o surgimento de incubadoras de empresas, fomentem projetos de incentivo para desenvolvimento, quer dizer, de polos digitais. A gente tem no Recife, por exemplo, uma política muito interessante do Ponto Digital, onde tem uma presença grande de incubadoras de empresas.com e de tecnologia, onde esses aplicativos são desenvolvidos. Então é muito importante, quer dizer, que o Estado possa incentivar, quer dizer, essa ação de empreendedorismo e inovação. Muito bem, vamos convidar agora mais uma participante para este debate. Conversa conosco pela internet a Flávia Matos. A Flávia, que é gerente de políticas governamentais do Airbnb em São Paulo e vai conversar conosco pela internet. Flávia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Brito, e com você? Obrigado pela participação aí no programa de hoje. Obrigada, Queria saber a sua perspectiva de mercado, dada algumas circunstâncias que passaram pelo Brasil, um evento pequeno chamado Olimpíadas Rio 2016, e a partir dessa experiência a gente poder perceber a sua leitura do mercado. Você consegue me ouvir bem, Flávia? Sim, super bem. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Vamos lá. O que você tem a dizer a partir de um evento como a Rio 2016, que passou pelo Brasil, especificamente aqui pela cidade do Rio de Janeiro, mas também com alguns eventos em outros estados, como, por exemplo, no futebol, teve aí os estádios da Copa do Mundo como palco de algumas competições. Como é que foi essa leitura de mercado para um modelo de negócio como o Airbnb? A nossa experiência foi a melhor possível, considerando que, assim, no Rio de Janeiro, entre 1º de julho e 20 de agosto, teve 1.170.000 pessoas que visitaram o Rio de Janeiro. Desse 1.170.000 pessoas, a gente está falando de 85.000 que tiveram a sua viagem, a sua experiência olímpica possibilitada pelo Airbnb somente no período de 3 a 23 de agosto. O Airbnb foi parceiro da Rio 2016, o parceiro de fornecimento oficial de acomodação alternativo, E aí a gente teve a melhor experiência possível, tanto do ponto de vista dos números, Quer dizer, foi muito significativa a oferta que a gente possibilitou para essas pessoas, mas também do ponto de vista do impacto econômico para a cidade. A gente está falando de 100 milhões de reais que foram para os bolsos dos anfitriões. A gente está falando de um impacto econômico de 325 milhões de reais na cidade por conta dessas pessoas que visitaram a Olimpíada, que tiveram a experiência de Olimpíada por meio do Airbnb. E a gente está falando assim, considerando que teve aí uma quantidade significativa tanto de primeiros anfitriões de primeira viagem, digamos, como de hóspedes de primeira viagem no Airbnb, a gente teve um índice de 72% de avaliação 5 estrelas na nossa plataforma. Considerando aí 60% do que a gente chama desses viajantes de primeira viagem, tanto hóspedes como anfitriões, a gente está falando de uma parcela significativa que se beneficiou bastante dessa nossa experiência. Agora, Flávio, como é que você interpreta a atuação do poder público de outras instituições
como, por exemplo, falando da rede hoteleira, né, de toda a discussão a respeito de para onde vai essa circunstância da monetização do negócio. Os professores aqui no estúdio, no início do programa, falavam da união entre as duas pontas, né, desenvolvedor de uma ideia, de um aplicativo, consumidor, sem a necessidade de um intermediário. Mas como é que você interpreta esse tipo de performance, por exemplo, do Airbnb na Rio 2016, que ainda está acontecendo aqui com as Paralimpíadas, mas dada a circulação da monetização para a cidade, para o Estado, independente de ir para o bolso das pessoas, como é que você faz uma análise nesse sentido? É importante, assim, em primeiro lugar, a gente esclarecer que a nossa atividade aqui no Brasil, ela está prevista em lei já há algum tempo, né? A gente está falando de aluguel por temporada. E o que aconteceu, e aí, assim, essa é a conversa que a gente vem tendo aqui nesse painel, o que aconteceu é que a gente deu uma escala assustadora, assim, uma escala significativa para um negócio que já acontece desde os primórdios, né? Então, do ponto de vista da regulação, né, da regulamentação, o que nos parece faltar é conhecimento mesmo quanto à atividade que o Airbnb desempenha e, para além disso, né, a coisa de olhar mesmo para essa nova dinâmica que possibilita que as pessoas recebam, como você disse agora há pouco, né? Assim, você tem uma ideia, o Airbnb 97% do valor estabelecido pelo anfitrião na plataforma Airbnb fica com o anfitrião. Então, é disso que a gente está falando, né? É disso que a gente é de desintermediação que a gente está falando, né? Muito bem, eu vou trazer as suas reflexões aqui para o estúdio, já eu volto a conversar com você, tá, Flávia? Zé Mauro, nesse sentido que a Flávia trouxe uma questão muito feliz no seu ponto de vista, que é o aluguel de temporada, né? Muito se confunde, até às vezes por desconhecimento da discussão a respeito do tema, mas o que o Airbnb fez foi dar uma escala gigantesca a um procedimento muito convencional, né? A leitura tem que ser essa mesmo, você concorda com ela? Sim, isso é importante a gente compreender, porque dentro do mundo da economia do compartilhamento, você tem negócios e negócios. Negócios, quer dizer, que desde são negócios controvertidos, como, por exemplo, né, o uso de moedas compartilhadas, como o Bitcoin, que são mercados cinza, Misfits Economy, né? Recentemente, um livro publicado nos Estados Unidos discutindo que economia é essa, até modelos de negócios informais, mas que são previstos na legislação e que ganham essa escala, né? Modelos que têm impacto social positivo, modelos que têm impacto, por exemplo, na redução de consumo, na redução da pegada de carbono, etc. E modelos que efetivamente têm um impacto maior por produzirem externalidades deletérias. Então, eu acho que é importante, quer dizer, que a gente entenda que dentro desse mundo chamado economia colaborativa, que é um modelo de negócios de desintermediação, né, e de relação direta entre produtor e entre consumidor e fornecedor, a gente tem que classificar quais são os impactos e regular especificamente, ou prever modelos que efetivamente são negócios que têm um impacto externo na sociedade, ou negativo na sociedade. Vou fazer uma pergunta para o Gil, mas antes agradecer aqui a Kelly Lubiato, que participou conosco pelo Facebook, trazendo aí mais informações sobre a nossa atuação aqui, o crédito para ser corrigido. Obrigado, Kelly, pela sua gentileza. Gil, falando especificamente desse ponto, você falou agora há pouco sobre o Estado brasileiro estar num local e o mundo estar no outro local referente ao que se diz respeito a entendimento dos desenvolvimentos e regulamentação e taxação. Para quem está trabalhando na indústria criativa, para quem está desenvolvendo ideias nesse sentido, como agir num cenário como esse? Eu acho que o como agir é ser um pouco evangelizador. Trabalhar junto à sua comunidade, trabalhar junto com as pessoas que fazem parte desse mesmo mercado. Entender que antes a gente dividia os negócios, eram, por exemplo, B2B, de negócios para negócios, depois B2C, de negócios para as pessoas. E agora os negócios estão divididos de o que nós chamamos de human to human, que seria os humanos no centro de tudo. E aí os negócios... A roda dando a volta, né? Porque assim, de humano para humano, desde os primórdios nós temos ali uma relação, né? E aí a economia compartilhada, ela faz parte de uma coisa muito maior que a economia circular. O que está em jogo no mundo é que só as classes novas emergentes dos países chamados BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia e China, resolvessem comprar uma geladeira, não tem matéria-prima
e África do Sul agora, não tem matéria-prima para todo mundo no mundo. Então, assim, o mundo está de um jeito, nossa sustentabilidade, nosso mundo aqui vai ter que compartilhar. E aí, tanta inovação para a gente voltar a compartilhar talvez a geladeira. Vamos lá, vamos voltar com a Flávia Matos para trazer mais especificações sobre o que vem de novidade por aí no Airbnb. Flávia, o que você tem a dizer sobre a análise para os próximos 6 meses, para o próximo ano, dadas as discussões sobre economia compartilhada no Brasil? Olha, a gente tem crescido muito no Brasil, né? Claro, os Jogos Olímpicos deram uma super impulsionada. A gente tem, além dos Jogos Olímpicos, a gente tem uma situação toda, infelizmente, de crise, que fez com que a gente aumentasse significativamente o nosso número de oferta, e acaba que isso, no contexto de crise, isso é uma solução para que as pessoas consigam fechar o mês. A gente teve um número significativo também, e isso vem aumentando, e para a Olimpíada a gente deve fechar o ano com um número maior ainda. A gente está falando de um crescimento de 81% de hóspedes ano a ano, desde que o Airbnb abriu o escritório no Brasil, que foi em 2012. Nosso primeiro hóspede, na verdade, foi em 2009. Então, nesse contexto, a gente tem aí a expectativa de continuar trabalhando bastante para o aumento da consciência da marca, para que mais pessoas conheçam o Airbnb e possam não só fazer o uso do Airbnb como anfitriões, mas também como hóspedes. A gente tem um contexto super favorável para isso, que é o contexto do dólar internacionalmente. Então, a possibilidade do estrangeiro vir para o Brasil também é maior. Então, claro, assim, em termos de trabalho de consciência quanto à atividade do Airbnb, sobretudo no que diz respeito aos legisladores e formadores de opinião, também é alguma coisa que a gente prevê realizar para os próximos, para pelo menos ter um trabalhinho aí grande nos próximos meses para a gente fazer nesse sentido, né? Olha, tem uma participação aqui pelo Facebook do Flávio, compartilhar geladeiras, já tem projetos desses saindo do papel pelo mundo, aí pegando carona no comentário do Gil. Flávia, você já passou por uma experiência como essa? Acha que também o consumo remete a esse tipo de compartilhamento no futuro? Geladeiras? Olha, a gente viu essa iniciativa já, e tem inclusive uma que é uma geladeira em que isso vem pipocando no mundo, assim, né? A gente tem, claro, aqui na empresa a gente tem muito acesso a esse tipo de iniciativa em função da nossa atividade. Então, o que a gente viu foi uma geladeira que é compartilhada na rua. Em praça pública, né? Exatamente. Então, as pessoas não vão fazer uso daquele alimento, não querem que estrague, poxa vida, né? Assim, alimento no mundo é um tema muito, muito delicado. Então, as pessoas colocam esse alimento na geladeira e quem quiser vai lá e pega aquele alimento, né? Então, qualquer forma de desperdício, qualquer forma de uso mais racional dos recursos é alguma coisa que nos parece no sentido do futuro, né? Indo no sentido do futuro. A gente já não tem mais recurso no planeta, a gente já não tem mais espaço nas cidades, a gente não tem alimento para todo mundo, na verdade, assim, nunca teve, né? Então, todas as iniciativas que façam melhor uso dos recursos, acho que vão no sentido do futuro. Tá legal. Flávia Matos, gerente de políticas governamentais do Airbnb, falando conosco diretamente de São Paulo. Muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos lá, dando sequência aqui, Zé Mauro, a gente tem outras participações chegando aqui pelo Facebook. Lembrando que hoje nós estamos fazendo um experimento na transmissão do Sala Debate. Você que está assistindo o programa pela televisão, ele passa às terças e domingos às 9 da noite. Na internet, no Facebook, ele é gravado e exibido ao vivo às segundas, às 4h30 da tarde. O que você tem a dizer sobre esse comentário da geladeira compartilhada ou os modelos de compartilhamento analisando as crises e as demandas? Não tem fim?
Eu acho que é importante a gente compreender que uma das mudanças mais interessantes que a economia do compartilhamento promove é essa mudança da posse do produto ou do serviço para o consumo ou para ter acesso a isso. A gente tem como grande mudança cultural, cada vez mais, especialmente nas gerações mais jovens, a geração millennial, essa necessidade de para que eu vou ter um carro? Para que eu vou comprar um carro? Para que eu vou comprar um imóvel? Se eu vivo num mundo onde o tempo todo eu estou mudando de lugar, então eu posso alugar um carro, de acordo com a minha demanda. A gente tem um problema sério, nós vemos em grandes metrópoles urbanas, a mobilidade urbana é realmente um problema seríssimo, então a gente começa a perceber gerações mais jovens que não têm no seu foco, por exemplo, de horizonte de consumo, uma casa própria, um carro, que seriam bens que tradicionalmente faziam parte, quer dizer, do sonho da classe média tradicional. Eu fui criado, por exemplo, meu pai e minha mãe me criaram para comprar um imóvel, tenha um carro próprio, tenha uma casa própria. E essas gerações mais novas não têm isso no seu horizonte. E isso é um desafio enorme. Recentemente eu dei uma palestra para o setor imobiliário envolvendo várias construtoras do Rio de Janeiro e eu comentei com eles. Eu sou um consumidor millennial, eu vivo o tempo todo viajando, eu não tenho necessidade de comprar um imóvel, então vendo um imóvel para mim. E foi um espanto porque eles não conseguiram vender. Porque todas as propostas que eles tinham de valor para me oferecer não atendiam o meu perfil psicológico. E isso é um desafio grande que essas empresas vão ser afetadas por isso. Agora, Gil, como romper uma barreira do acesso, né? A gente está mostrando aqui, vou até pedir para rodar as imagens novamente, trazer algumas fotos de experiências de compartilhamento de produtos e serviços, mas muitas delas também voltadas para um público que tem um nível socioeconômico capaz de compartilhar, de viajar, de consumir. Como é que você vê o desafio para permitir que outras parcelas da população comecem a fazer esse tipo de procedimento num nível mais popular? Eu acho que aqui no Rio de Janeiro tem um grande exemplo, que é a Universidade da Correria, né? Que é uma pessoa aqui enfim, de uma comunidade aqui, que ele falou assim, não dá para ensinar empreendedorismo digital para a pessoa que, se ela não vender naquele dia, ela não janta. Então ele criou a Universidade da Correria e ali está todo mundo compartilhando a sua hora. Então você é bom para dar aula de matemática, o professor José Carlos para dar aula de português, eu para dar aula de biologia, e aí isso vai gerando e começou aulas, né, do empreendedorismo, digamos, para essa nova classe emergente. Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender o que a gente vai fazer nesse mundo. Você quer ser levado pelo esse tsunami da inovação digital ou você quer ser um protagonista? Eu acho que agora a gente tem a oportunidade de todos serem protagonistas. Então, o que eu mais digo para meus alunos é assim, não importa como você vai programar, se você sabe qual vai ser o programa, o que importa é a grande ideia. Então, o maior legado hoje é parar para ter a grande ideia. E aí eu acho que todo mundo entra nisso. E nesse sentido, Zé Mauro, a gente percebe que em outras épocas, há 50, 100 anos, os grandes inventos, né, chamavam a atenção da sociedade. Hoje a velocidade de um grande invento é de semana a semana, de dia a dia, na era do desenvolvimento da nanotecnologia, da economia compartilhada. Como lidar com tantas ideias, e nem todas, obviamente, entram em prática, mas num mundo que está em ebulição criativa, digamos assim, associada à tecnologia? Existem pesquisas, quer dizer, que mostram justamente que a gente vive um dos grandes recursos, um dos grandes ativos da economia cognitiva do ser humano é a atenção. A gente vive o paradoxo da atenção. Ou seja, nunca tudo foi tão interessante, nunca tivemos tão pouco tempo para apreciar. Inclusive, eu li nesse fim de semana uma matéria dizendo que geração como eu, que foi uma geração, quer dizer, que foi socializada na primeira e até a adolescência sem acesso a computadores ou à internet, essa geração, ela está envelhecendo e daqui a pouco a gente não terá mais, por exemplo, jovens ou adultos que experienciaram o fato de você ter um dia onde você não tem uma mensagem do WhatsApp chegando ou uma notificação do WhatsApp, uma notificação do Facebook chegando. Ou seja, o tempo do ócio criativo de não fazer nada, ele é cada vez mais abalado justamente por essa uber presença das tecnologias digitais. Isso é um grande problema. Por outro lado, a gente sempre discute com os alunos lá do mestrado, debate, porque a gente vive justamente um mundo beta. Ou seja, o tempo todo, como o Gil levantou, o tempo todo as coisas são criadas, são aprimoradas, são lançadas, são mortas, são renascidas, são reconfiguradas, é um mundo da grande bricolagem. A dificuldade maior é da gente poder acompanhar justamente, quer dizer, o que vai dar certo, o que não vai. No meu entendimento, eu discuto isso nas minhas aulas, é de que a gente vive um momento de darwinismo econômico. Só vai sobreviver quem tiver escala. E quem efetivamente conseguir ter grip no bolso do consumidor, o grip na mente do consumidor. Gil, a gente está chegando no final do programa, queria que você trouxesse suas considerações finais sobre esse mercado e que tipo de perspectiva você tem para o ano de 2017 que se avizinha.
Eu acho que o Brasil tem tudo para ser um dos líderes dessa economia compartilhada, porque nós sempre fomos uma sociedade, né, que compartilhou, que sempre emprestou. Eu acho que a gente vai passar por essa tempestade. Acho que também está na hora de sentar todo mundo e não ser tão antagônico, né? A academia, a iniciativa privada, os novos empreendedores, né, e o governo, e falar assim, o que a gente pode fazer como projeto nosso de nação inovadora. E eu acho que a inovação ela é assim, primeiro você ri muito dela, depois você começa a odiá-la, depois você tenta processá-la, depois você tenta comprá-la. Eu acho que a gente está na hora de não fazer nenhuma dessas coisas, é criar nós, porque nosso capital humano aí fora, né, enfim, o combustível para essa nova economia são as mentes. E aí o que tem de mente genial nesse Brasil, então acredito muito que a gente vai ser um dos líderes dessa nova era. As universidades, as escolas técnicas, as áreas acadêmicas estão conseguindo absorver metodologicamente esses crânios, esses cérebros para desenvolvimento criativo? Sim, até porque, de uma certa forma, esses alunos chegam nos bancos de universidade, na graduação, ou seja, nos cursos técnicos, ou seja, inclusive dos mestrados. A gente tem uma presença grande de alunos, por exemplo, tanto na graduação da FGV quanto no próprio mestrado, quer dizer, que são desenvolvedores, têm as suas próprias empresas ou querem empreender novos negócios. É função da academia, é função das universidades, é função dos sistemas educativos e de ensino, não apenas receber, mas fomentar e liderar isso e auxiliar que se instale o que o Gil falou, dessa cultura no país de inovação e empreendedorismo. Acho que está na hora, em momentos de crise, são momentos que a gente tem que efetivamente parar, pensar, respirar e refletir. São momentos onde a solução está na nossa capacidade de criar e de romper os grilhões e de não achar que as soluções vão vir de cima. As soluções vão vir da articulação de mentes criativas que na sociedade, juntas, vão produzir soluções inovadoras. Vamos trazer aí de novo o GIF do programa para a gente, antes de terminar, dar mais informações para o público sobre economia compartilhada. Muito bem, José Mauro Nunes, professor da EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Sua dica final aí para quem está querendo se embrenhar neste mercado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos telespectadores a presença aqui, junto com o Gil, foi um prazer estar aqui. A dica é: sempre tenham a mente aberta, quer dizer, sempre prestem atenção, sempre estejam conectadas às necessidades das pessoas e os atritos e os gargalos que os consumidores enfrentam, né, no seu dia a dia. É na observação desses gargalos, desses atritos, quer dizer, que oportunidades de negócio surjam. Então, essa é a minha dica. Gil Giardelli, professor da SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Obrigado pela participação no programa de hoje. Sua dica aí para os nossos telespectadores e internautas também. Olha, primeiro que é uma honra abrir esse live aí nosso pela primeira vez. Eu acho que o que eu digo para os meus alunos e digo para quem está nos assistindo é que nesse novo mundo você não pode ser ferramenteiro. As ferramentas passam. Seja estrategista. Eu tenho um professor amigo que ele fala assim, a gente não pode deixar as pessoas serem seduzidas pelo operacional. Muitas vezes a gente tem que fazer o operacional, mas se desconecta, experimenta a desconexão e pensa que mundo novo está vindo por aí. Meus caros, obrigado aí pela participação. Até a próxima. Obrigado. A você que está acompanhando o Sala Debate pela televisão, acompanhando às terças e domingos e também nas outras reprises, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E para você que acompanhou este experimento no Facebook, volte às segundas-feiras, às 4h30 da tarde, aqui na rede social Sala Debate, ao vivo, contando com a sua participação. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.